Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, o poder do Deus Altíssimo, esteja com a igreja do Senhor nos quatro cantos da terra, aonde quer que esse vídeo alcance, e aonde não alcance também, que seja derramada sobre todos aqueles que são do Senhor na face da terra, e que almeja do fundo do coração em servir o Senhor da maneira que o Senhor requer de cada um da gente, de cada um de nós, que possamos ser melhor a cada dia. Hoje vamos trazer um assunto também de extrema importância, que é referente à falsidade, referente à hipocrisia versus a verdade e a justiça. São duas coisas que se chocam de maneira bem brusca uma com a outra. Falsidade, hipocrisia e verdade e justiça. Elas não se misturam e são bem distintas uma das outras. Acontece muito no nosso meio nos dias de hoje e é o assunto de hoje. Então vamos iniciar a leitura bíblica que está no livro do profeta Amós. Profeta Amós, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. A visão de um cesto de frutos, ameaças contra Israel. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos. Naquele dia, diz o Senhor Jeová: multiplicação os cadáveres em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós canelais, o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela sua glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se tenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então irão vagabundos de um mar ao outro, e de um norte ao oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Irmãos, essa palavra inicia
com a depravação moral, com a injustiça e com a degradação, né, do povo de Deus na face da terra. E Deus olhava do céu e via toda aquela situação e ele, né, na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipresença, ele no céu ele planejava um plano para tentar abrir o olho do homem, porque enquanto o homem tem vida, o Senhor tenta abrir seus olhos para que ele possa acordar do sono. Que a palavra de Deus fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Alguém fala: mas eu estou vivo. Mas não é o sono da noite, o sono do corpo, o sono normal. É o sono espiritual, né? De não ver o que está na sua frente, que está errado, daquilo que desagrada a Deus, e também de não ver aquilo que, né, tá contrário ali, que é incorreto, e você, né, passar por cima de tudo isso. Então essa época era uma época que se vivia assim. Então o Senhor Deus levantou o profeta Amós, né? E aí o povo nessa época sentiria grande necessidades, né? Fala aqui no versículo 13, que naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Quem são os mancebos? Seriam as pessoas novas, as pessoas novas na fé, as pessoas que não tinham um preparo, aquelas pessoas que já nasciam segundo aquele sistema, que nem os dias de hoje. As pessoas que já nascem segundo esse sistema, são os novos, o mancebo, desmaiariam de sede, eles procurariam a palavra de Deus. Só que o engraçado, que aqui no versículo 3, Amós 8:3, está escrito: mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. O engraçado, irmãos, que o templo estava aceso. O templo estava de vento em popa. O templo ele estava no seu modo natural, normal. Quer dizer, os cultos continuavam do mesmo jeito, né? As ofertas, as oferendas continuavam com as mesmas normas que sempre teve. Só que Deus não se agradava do povo, devido à sua maldade, à sua crueldade e à sua injustiça. Porque é o que Deus abomina, né? Então o templo estava aberto, tudo estava certo, mas as pessoas iriam nos templos, mas não sentiam a presença de Deus. As pessoas iam até o templo, mas não voltavam vazio, né? Porque Deus não estava mais lá. Tá vendo? Os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Então muitos seriam mortos. Naquela época o homem era morto à espada, o homem era morto por lança, o homem era morto fisicamente, na lei de Moisés. Hoje são mortos espiritualmente, né? Que nem hoje a gente percebe que os templos estão abertos, né? Tem uma igreja a cada esquina, que eles chamam de igreja em cada esquina. Mas você percebe que a vida do Senhor e a vida espiritual são poucos que possuem. É só a igreja do Senhor, escolhida antes da fundação do mundo, que possui a vida. Então, esse povo nessa época vivia essa condição. Por isso que está escrito que os mancebos, no 13, os mancebos desmaiarão de sede. Então, por isso que os jovens morriam de sede, eles tinham fome e sede, mas era da palavra do Senhor. Ó, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. O povo não tinha. A alma do povo clamava e não conseguia. Por causa do quê? Por causa dos delitos, por causa de estar fora do plano de Deus, por estar fora da vontade de Deus. Hoje em dia é isso que acontece. Tem muito burburinho, tem muita falação, mas existe pouco
do poder de Deus. E são poucos hoje que estão vivos diante de Deus, que são considerados vivos diante do Senhor. A maioria estão mortos. Hoje em dia não se enfia mais uma espada em uma pessoa e aquela pessoa é morta. Aquela pessoa é simplesmente cortado da videira. Isso Jesus fala no livro de João, capítulo 15, sobre a videira verdadeira. Vós sois a vara, aqui é como se fosse Jesus Cristo, né? Que é o caule, e nós somos as varas. Então, Jesus, e o meu pai é o lavrador. Então Jesus está aqui. Jesus não lança ninguém fora, mas o pai, ele olha quem está em Cristo e que está fora ali dos seus mandamentos, dos seus desígnios, do seu propósito, e ele corta. E a palavra de Deus fala que os colhe e ardem, né? Quem são os? Provavelmente os demônios, provavelmente os espíritos imundos, colhem aquela pessoa. De repente a pessoa mudou de ideia, mudou de opinião, mudou de tudo. Poucos dias ele começa a praticar toda sorte de injustiça, de pecado, de maldades. E porque ele foi cortado da videira, porque ele não andou segundo o conselho da palavra do Senhor. Mas, irmão, o que foi que esse povo fez de tão grave que teve essa morte espiritual e mesmo física desse povo, né? Vamos ler aqui Amós, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20. Amós, capítulo 5, versículo 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será não será completa escuridade, nem nenhum esplendor. Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o barulho, o estripido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Tá vendo? Esse povo, mesmo assim, que eu falei para vocês, o templo continuava aberto, eles continuavam louvando, continuavam adorando, eles continuavam exaltando o nome de Deus no modo dele, mas era com a boca. Você exalta a Deus com a boca, mas isso é apenas uma pequena fração. O ser humano exalta a Deus no seu modo de vida, e cumprindo os seus desejos, os seus desígnios e os seus mandamentos. Então Deus falou para eles: olha, eu não suporto ouvir a música que vocês cantam. Eu não suporto ouvir as palavras que vocês dirigem a mim, os louvores, os seus instrumentos, as suas melodias. Está aqui, ó. Afasta de mim o estripido dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Você não vai ouvir. Não pense você que, ou eu, ou qualquer pessoa, que praticando o erro, eu posso ficar diante de Deus e oferecer a Deus o meu culto. Tá? Porque eu vou no templo tal, eu sou da igreja tal, eu sou da Deus de Amor, sou da Assembleia de Deus, sou da Adventista, sou da Questão do Brasil, eu sou desengrejado. Eu sou desengrejado, eu sou participante de tal tipo de comunidade. Se você está praticando injustiça, Deus não vai atentar para o seu louvor. Primeiramente, a gente faz o que é correto. A palavra de Deus fala no livro de Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Deus não suportava ver esse povo praticar maldades, fazer toda sorte de coisas ruins. Quem fala aqui no 8, eles trocavam, eles compravam os pobres por um par de sapato. No versículo 8, dá uma lida depois com calma, no 8. Caeba, eles emprestavam dinheiro e pegava o penhor, né, para poder receber de volta. Então algumas vezes eles trocavam o pobre por um par de sapato.
né? E qual é o mandamento do crente, né? O mandamento do crente é ajudar o órfão, a viúva. Essa é a verdadeira religião, né? Aquele que tem necessidade, né? É ser aquela pessoa agradável aos olhos de Deus. Aquele que Deus louva, não aquele que o homem louva. Porque tem um que o homem louva e tem aquele que Deus louva. Está escrito na palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que Deus o louva, né? Diferente daquele que o homem louva. Então Deus não suportava. Além de ele fazer toda sorte de maldades, de iniquidades, eles praticavam o culto a Deus, o que era como se fosse uma música desafinada nos ouvidos do Senhor. Imagine alguém pegar um violino desafinado ou um violão e começar a tocar. Você não suporta, porque você tampa os ouvidos, porque você não aguenta, como se fossem abelhas dentro dos ouvidos de Deus. Deus não suportava, porque Deus concilia uma coisa à outra. Se você é um servo de Deus, você pratica o que é correto e Deus aceita seu louvor, porque cheira diante de Deus como um cheiro suave, chega diante de Deus como um cheiro suave, né? É como os incensos antigamente. Chegava diante de Deus como um cheiro agradável a Deus. Não é por causa do incenso. Deus não aceita coisas materiais, mas Ele quer uma junção das coisas. Então Ele acaba recebendo seu louvor, assim como Ele recebeu o louvor de Abel, né? Ele recebeu o louvor de Abel e não de Caim. Porque Abel fazia o que era correto. Já Caim fazia o que era errado. Então, no livro de Amós, no capítulo 2, no Amós capítulo 2, 3, desculpa, Amós capítulo 1, livro de Amós capítulo 1, versículo 3, diz um pouco das maldades com que eles faziam. Tá assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Eles trilharam, eles passaram por cima. Eles passaram por cima dos seus irmãos com trilho de ferro. Ou seja, tinha pontas pontiagudas de ferro. Eles machucaram seus irmãos com atos de crueldade, de maldade, né? Então, por todos esses delitos, os judeus não suportavam. Amós 2:6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Tá vendo? Eles pegavam o homem justo, em vez de retribuí-lo com justiça, porque o homem era justo, ele vendia ele por dinheiro e comprava ele com um par de sapato, porque de certo era um homem justo e um homem necessitado, uma pessoa necessitada. Eles compravam por um par de sapato. E do céu, o Deus que lá em Apocalipse fala, que tem o Espírito com 7 olhos, que vê tudo que acontece sobre a terra, ele via tudo. Então ele via aquele povo que se dizia povo de Deus, vender o justo por dinheiro e o pobre, o necessitado, olha, necessitado, por um par de sapato. Aproveitava da miséria da pessoa para poder comprá-lo com coisas baratas, com coisas que para eles não custavam nada, né? E aí os judeus tinham grande indignação. Então, hoje, nos nossos dias, não é muito diferente. Vamos ler Deuteronômio 30 e versículo 13. Deuteronômio 30, 13. Nem tampouco está da além do mar, para dizer-lhes, quem passará por nós da além do mar para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos, né?
Aqui o Senhor está se referindo aos seus mandamentos. Ele está dizendo assim, olha, meus mandamentos, ele não está tão distante. Os meus mandamentos, eles não estão na lua, embaixo da terra, ele não está do outro lado do mar. Olha lá, nem tão pouco está além do mar, ou seja, nem tão pouco está do outro lado do mar. Para vocês falar assim, para parar de dizer-lhes, quem passará por nós, da além do mar, quem vai atravessar o mar, para que traga para a gente, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Quem é que vai nos trazer? O Senhor deixou bem claro na palavra de Deus, na vida, mesmo na consciência das pessoas, muito claro o Senhor deixou o motivo claro da sua vontade, o que devemos ou não fazer. Então, e eles ultrapassaram tudo isso. Então, gente, vamos pensar um pouco. No livro de Atos 10, 35, fala assim que não importa a sua nação, a sua nacionalidade, da onde você veio, mas para Deus importa aquele que em toda nação faz e obra o que é justo. Tá vendo? Do que é que Deus busca do homem? Justiça, retidão e perfeição. Né? Para isso, ele te faz capaz. Justiça, retidão, sabe? E essa coisa não é para você andar com sua saia arrastando no chão. Não é para você andar com sua barba trançada, que nem fazem os judeus. Não é para você andar, sabe, com o corpo com o terno e a gravata. Não é para você andar como um religioso. É para você fazer o que é correto. Né? Então, nesse caso aqui foi quando Pedro caiu na real, né? Quando ele foi mandado a Nicodemos, foi mandado a Cornélio, o primeiro gentio a ser evangelizado. E depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio e Deus fez aquela grande obra, Pedro chegou a essa conclusão. Atos 10, 35. Vamos ler? Muitas pessoas não gostam da palavra, mas a palavra do Senhor é ela que esclarece os olhos. A palavra de Deus fala no livro de Salmo 19 que os seus mandamentos são puros e retos e bons e alumia os olhos. Então, Atos 10, 35, fala assim, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Tá vendo? Isso é agradável a Deus. Agradável a Deus é aquele que em qualquer situação, se ele é caiçara, se ele é indiano, se ele é japonês, entendeu? Se ele come, sabe, um tipo de comida, se ele come outro tipo de comida, não interessa. Deus gosta de ver retidão e justiça. Isso como? Para com Deus e para com o próximo. Então, a injuriação de Deus estava grande sobre esse povo, por causa de todas as injustiças. Vamos fazer um resumo? Pela maldade com os próprios irmãos. Por não reconhecer a necessidade do seu próximo, né? Por querer um custo, por querer ganho acima de tudo. Eles queriam ganho. Lá no 8 está escrito que eles ficavam desejando o sábado, né? Que dia vai ser o sábado para que nós possamos vender o trigo e conseguir as cascas do trigo para nós revender, quer dizer, um material de baixa qualidade, né? Isso é iniquidade. Um material de baixa qualidade, ele vender, que não alimentava o pobre. O pobre comprava porque não tinha dinheiro, então ele comia as cascas do trigo, né? Em vez de comer o trigo. Então ele ficava ansioso para poder ganhar dinheiro com o trigo e com as cascas do trigo. Ou seja, mais uma vez pensando em si. Então, essa era a condição do povo daquela época. O engraçado é que Deus não chamou ninguém dali, né? Ninguém daquela nacionalidade, ninguém daquela região, né? O Senhor chamou um homem simples. O Senhor chamou Amós. O Senhor chamou Amós. Amós era um homem simples, tocador de vaca, vaqueiro e plantador de sicômoro,
né? Uma fruta que não era muito valorizada, não era uma fruta top de linha, não era uma maçã Fuji, não era um melão sapo, era uma fruta simples, simples do cotidiano, né? Do dia a dia. Então Deus chamou Amós, de longe, uma terra distante. Deus chamou Amós, um simples tocador de vaca, um simples plantador de sicômoro. Quando foi um dia, replicaram contra ele. Está aqui no livro de Amós. Dá uma lida no livro de Amós, porque o livro de Amós, quem estiver assistindo, entenda isso. Leia com os olhos espirituais, você vai ver. O livro de Amós é o que está acontecendo hoje com a igreja, né? Isso foi naquele tempo, mas o Senhor deixou escrito para ser manifestado nesses tempos. É o que está acontecendo hoje, né? Então, as pessoas hoje pregam por dinheiro, né? É 30 mil, 50 mil pela pregação. A tua bênção vai chegar, a tua vitória chegou. Tudo é por dinheiro, tudo é por vaidade. Já percebeu que você vai comprar uma coisa na loja, tem sempre uma mocinha pequenininha, arrumadinha, do rostinho cheio de maquiagem para te vender um produto? Porque se colocar uma senhora lá de 50 anos de idade, as pessoas não vão querer comprar. Esse dia eu fui arrumar um emprego para uma senhora, em uma pousada. Aí o meu cliente falou assim, não, Ezequiel, essa mulher aí, essa mulher, não, essa não é um lugar, tem que ser uma pessoa jovem e tal. Aí eu entendi. Você pode ver que para vender cerveja, anos 90 foi muito isso. Para vender cerveja eles usavam mulheres bonitas, né, de roupas bonitas, com muito decote, quase nuas, semi-nua. O que tem a ver a mulher nua com cerveja? É para enganar sua mente, ludibriar sua mente. Para que eles possam ganhar mais e mais dinheiro. O dono da cervejaria é um gordo, grande, senhor de idade, sabe? Tem aviões, tem helicópteros particulares. Mas quem está vendendo é uma mulher, é para enganar a sua mente, para que você possa ser enganado. Então, isso é uma grande injustiça. E Deus do céu, ele via tudo isso. E ele resolveu tomar atitude. E ele usou um homem simples. Ele usou um homem tocador de vaca, igual ele usou na época de Cristo, João Batista. João Batista, ele comia mel silvestre, né? E gafanhoto. E a roupa dele não tinha roupa, a roupa dele era de couro. Para que toda a glória do que era dito por João Batista não fosse atribuída a nenhum atributo daquilo que ele usava, daquilo que ele falava, ou daquilo que poderia, de algum modo, vir da parte humana dele, né? Perguntaram para ele, quem é você? É profeta? Ele falou assim, não. É o Cristo? Não sou o Cristo. Ele, está dizendo que ele falou, ele não negou, não sou o Cristo. Quem é você? Ele falou assim, sou apenas uma voz falando no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, o Senhor usou desse homem e fez grande obra. E a igreja hoje está assim. Hoje é o dia, eu diria que é o dia de Amós que está acontecendo. O povo está tudo iludido, é rede social, eles colocam títulos com caras e bocas assim, para chamar a atenção nos seus canais. As igrejas são muito imponentes, altas e grandes. Mas você pode ver, quanto mais imponente a igreja, mais alta e grande, lá dentro tem gente passando fome, pessoas com necessidades profundas, precisando de um médico, precisando de um conselho, precisando de um abraço, de uma conta de luz paga. Mas os templos são as coisas maiores do mundo, são grandes, luxuosos, né? Então não tem muita diferença da época de Amós, que a palavra de Deus fala que ele não muda, né? Deus, ele muda às vezes de ideia, mas a sua personalidade e o seu conceito e a sua visão de ver as coisas não muda. Ele é justo e continua justo. Então, ele mudou lá com Isaías, não foi? Mas não é que ele mudou, ele viu que Isaías estava numa grande dificuldade e falou assim, não, vou dar mais um tempo para ele. Foi misericordioso. Mas
a visão de Deus sobre honestidade, retidão e justiça, isso não é mudado. Então, o que que houve? Deus, ele não muda. Então, os dias de hoje é os dias de Amós, né? De uma igreja corrompida, infelizmente. De uma igreja pelo dinheiro, pela vaidade, né? Pelos costumes, né? Eles colocam os costumes maiores do que o mandamento de Deus. Que nem o Senhor falou lá no livro de Mateus 23. Vocês fazem seu prosélito, né? Vocês viajam a terra e mar para fazer os seus prosélitos. Para fazer os prosélitos seus cultos, né? Suas coisas. E depois de terem feito, fazem eles 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Quer dizer, em vez de ensinar doutrina, em vez de ensinar... Qual que é a doutrina? Não existe doutrina. A doutrina é essa aqui, ó. Tá aqui a doutrina de Deus. A doutrina é essa. Eles fazem 2 vezes mais filho do inferno do que a pessoa que ensinou. Porque aquela pessoa vai ver e vai acreditar porque ela não tinha noção. Agora ela está tendo noção, mas da maneira errada. E ela vai propagar aquilo aos seus filhos e vai propagar aquilo adiante. Então faz 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Então o povo está se habituando. E é por isso que o nome de Deus está virando chocarrice, está virando sinônimo de brincadeira nas redes sociais e tudo mais. Mas isso é uma coisa que está acontecendo, mas não afeta a igreja. A igreja é chamada, antes da fundação do mundo, antes da fundação do tempo, essa igreja não será afetada, ela vai ser sofrida, né? Pode ver que a última igreja é a igreja de Filadélfia, né? O Senhor fala, eu sei que você tem pouca força. A pouca força de Filadélfia veio devido a Filadélfia conviver com uma série de iniquidade, né? Injustiça. A iniquidade é até um dom de esfriar o crente. Porque você faz o bem, faz e recebe o mal. Você faz o bem, faz e recebe o mal. Então chega uma hora que aquilo vai abatendo sua alma, você vai se sentindo cansado, vai se sentindo, sabe, pensa que Deus não te ama. Mas não, é normal. A gente nessa terra está para fazer o bem e receber o mal. A gente está para poder orar pelo que nos persegue e bem dizer o que nos maldize, né? A gente está para levar um tapa na cara e oferecer o outro. Só que tem um Deus no céu que dá o seu limite. Por exemplo, quando Cristo foi à cruz, já estava dito pelo Isaías há muito tempo atrás. Deus eterno usou do profeta Isaías e disse: a cana trilhada não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Ou seja, Deus não deixaria que a alma de Cristo se afundasse. Isso é o pavio que fumega. Sabe, em toda tristeza, angústia e dor. E cana trilhada, quer dizer, os ossos, ele iria ser machucado. Só que ninguém tinha um poder de quebrar nenhum osso dele. Por isso que quebrou do ladrão da direita, do ladrão da esquerda, mas em Cristo, vai chegar o domingo, olha a falsidade aí, olha a hipocrisia aí, vai chegar a Páscoa, vai lá. Furaram ele com a lança, né? Para não quebrar, mas só que os ossos não quebraram. Então tudo tem seu limite. A igreja ela vive por Deus, mantida por Deus, sustentada, guiada, guardada, protegida por Deus. É assim que a igreja vive. Ela não está jogada e ela também não está aplaudida pelo mundo, sabe? Porque se ela for aplaudida pelo mundo, bem provável que ela vai praticar iniquidade, ela vai ganhar dinheiro de pessoas simples, né? E aquele dinheiro vai trazer para ela muitas vezes vaidade. Aí ela vai pegar lá do pouco que ela ganhou e vai dar, achando que aquilo está pagando alguma coisa, como se Deus precisasse do meu dinheiro. Deus não precisa de nada meu, nada seu. Ele precisa da nossa obediência, né? Então que fique esse ensino, irmãos. E que fique... Espero que o irmão tenha entendido. Mas dá uma lida no livro de Amós, dá uma analisada. E presta atenção no que está acontecendo no dia de hoje. E tudo isso não é para que a gente venha a se achar melhor ou para que a gente venha se escandalizar. É para que nós venhamos entender o tempo que nós estamos vivendo, né? A gente está vivendo um tempo difícil, né? Um tempo complicado. Então, se a gente souber onde está pisando, fica mais fácil, né? A gente está vivendo um tempo que a gente deve andar no meio de tudo isso e não se deixar com que isso adentre a nós, né? Porque a verdadeira habitação de Deus é no nosso interior. E o que devemos guardar, a palavra de Deus fala de tudo que deveis guardar, guarde o teu coração.
porque dele procedem as saídas da vida, entendeu? Mas como assim? A vida não vem do cérebro, do coração batendo? Não, não. O Senhor fala a vida com ele. O teu coração, é do teu coração que procede a vida com ele, né? Então você guarde o seu coração da mágoa. A palavra de Deus fala, a palavra do Senhor fala assim, não deixando que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, né? Privando-vos da graça de Deus. Então não deixe com que as coisas do mundo e o modo como está hoje, os templos, né, que eles falam que é a igreja, os templos e as coisas que eles estão fazendo, afeta você e Deus. Se você é um escolhido, esse vídeo é voltado mais para a igreja, é voltado mais para o povo do Senhor e também aqueles que estão confusos, né? Praticar e esquecer. Você imagina se Daniel fosse olhar para a Babilônia, se José fosse olhar para o Egito, né? O que seria, né? Se Cristo fosse olhar para os fariseus da época que ele chegou, os fariseus sabiam que ele era o mestre, sabiam que ele era o Messias. Mas mesmo assim resolveram matá-lo. Ele é dono da herança, vamos matar ele, ele é o filho, ele veio pegar a herança nossa. A igreja era a herança, né? Aquele povo, eles tinham prazer de dominar, eles tinham prazer de ser doutores, de ser taxativos, de ser imperadores, ser, sabe, em cima do povo. Então, quando eles viram que Cristo veio, que foi mudado o sacerdócio, né? Era levítico, e agora ele veio e mudou o sacerdócio para Judá. Está escrito em Hebreus, né? Mudou o sacerdócio. Era levítico. Então, quando eles viram isso, que o fim deles estava chegando, que agora devia ser submisso a Cristo, resolveram matá-lo. Então, matemos, que é a palavra dos lavradores maus, né? Vamos matar ele é o filho, ele veio tomar a herança. Então, nós não deixamos nada disso afetar. Mas só que a carne, né? Eu já falei em outro vídeo. A carne, ela vai estar sempre guerreando, não deixa você prevalecer, né? Então tem que ter muita oração, jejum, busca e principalmente prática, né? Prática daquilo que o Senhor deixou como mandamento, né? Cuidado com as doutrinas do homem, que eles usam o pretexto de Deus para dizer, isso aqui é de Deus. Não, cuidado, faça a doutrina de Cristo, não a do homem. Entendeu? Não tem dia da semana, não sei o que terá mais, e tá tantas coisas que eles falam, que se for ouvir, você acaba esquecendo o mandamento de Deus, que é verdade, que a palavra de Deus fala. Seus fariseus hipócritas, vocês, sabe, engolem um camelo e com um mosquito. Quer dizer, eles brigam por coisas assim, ó. Mas com um camelo eles engolem. Quer dizer, o amor, que é o mais importante, eles não importam. Mas tipo assim, muitas vezes por causa de uma diferença religiosa, eles fazem separação. Você pode ver que as igrejas hoje estão separadas um do outro. Ninguém é unido. Eles não são unidos. Ninguém come na casa do outro. Ninguém anda com o outro. E por causa do quê? Por causa das picuinhas, do mosquito. Entendeu? E o camelo, que é o amor, né? O camelo, que era o mais importante para eles verem, eles não perceberam. Né? Que nem o Senhor fala em Mateus 23 e 26. Hipócrita, fariseu hipócrita, limpa primeiro, né, o interior do copo. Então o exterior vai ficar limpo. Quando o Senhor limpar a gente por dentro primeiro, o que vier pro lado de fora, que o Senhor achar que deve sair, vai sair. Porque você vai ter olho. Primeira coisa que você tem que enxergar. Entendeu? As virgens, as 10 virgens, as 5 que ficaram sem luz, é as 5 que ficaram sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vê nada. Sem o Espírito Santo você vê sua conta bancária, você vê sua geladeira vazia, você vê que seu filho está carente, você vê tanta coisa, mas você não vê a verdadeira necessidade da sua alma. Porque isso é um mistério de Deus, é Deus com você, né? O Espírito de Deus, ele adentra as profundezas e as grandezas de Deus, ele passa por nós e nos enche com a sua graça, e aí nós ficamos sabendo de tudo. Aí temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é eu ler essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, se eu ler ela e eu não tiver o discernimento espiritual dela, né, ela torna uma arma mortal, né? Porque o homem carnal leu, né? Ele vai pegar o filho e vai levar o filho e vai querer cortar o pescoço do filho, não entende, né? Então, que nós possamos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreender isso, entender o estado e o tempo em que estamos vivendo. E pedir ao Senhor que nos dê força pelo seu Espírito Santo para que sejamos capazes. Nós mesmos não temos essa capacidade. Mas Deus pode, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia,
nos capacitar a vencer todas as adversidades, né? Todas as coisas adversas que tá aqui frequente nos nossos dias, né? E não saiamos dos templos, irmãos. Se está no templo, não saia não, só se Deus pedir. Veja a voz de Deus, ouça o Espírito Santo. Se o Espírito Santo pedir, você sai. Se não, fique lá e tenta ser melhor, tenta ajudar alguém, tenta melhorar. Não precisa você sair. Não é o lugar que vai mudar a sua história, mas o que está dentro de você que vai mudar, né? Não importa onde você esteja. Você pode estar na cadeia, você pode estar na fila no corredor da morte, você pode estar dentro da igreja, você pode ser o que for. Mas, né, o que vai mudar é o que está dentro de você, não o exterior. O exterior não tem o poder de mudar seu interior. Porque senão Deus seria injusto, né? Pessoas que nasceram na favela estariam condenadas para sempre a ser um favelado, a ser um pecador, você vai para o inferno, seu sujo, aquilo outro. Não, não é isso. É o que está dentro de você que tem que contaminar o mundo. Não deixe o mundo contaminar a gente. Fazer uma pequena oração para que o Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela graça que o Senhor tem nos dado e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Eu te agradeço. Nós agradecemos ao Senhor durante esse dia. Pedimos ao Senhor, Pai, que ajude a nossa vida, Pai. Ajuda a tua igreja na face da terra. Ajuda o teu povo. Aqueles que verdadeiramente são seus. Aqueles que verdadeiramente, Pai, têm um compromisso e querem executar a tua vontade. Meu Deus, com teu Espírito Santo, capacita a tua igreja. Ajuda a tua igreja. Ajuda o teu povo. Porque nós sabemos, Pai, que nós somos pó e cinza. Nós sabemos, Pai, que de nós, nosso tabernáculo não habita bem nenhum. Então carecemos, Pai, da mortificação feita pelo teu Espírito Santo e pelo Senhor. Que o Senhor adentre a cada lar. Não sei de onde esse vídeo vai, mas que o Senhor adentre a cada lar, inclusive o meu lar, e nos abençoe, nos capacite pelo teu Espírito Santo, para que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, ser praticantes, Pai, da tua palavra e receber poder para que continuamos nessa caminhada, Pai. Assim nós oramos ao Senhor e agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente no céu para todo sempre. Amém.